Boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais uma tarde shakespeariana. No encontro de hoje, vamos falar sobre Otelo, o Mouro de Veneza. Essa peça foi escrita em torno de 1603 ou 1604, durante o auge da carreira de Shakespeare no período da corte do Jaime I, o que evidencia o prestígio da obra desde a sua criação. A peça pertence à fase trágica do dramaturgo e está entre as suas quatro grandes tragédias, ao lado de Hamlet, Macbeth e Rei Lear. Diferente de outras tragédias que possuem tramas paralelas, Otelo se destaca por sua concentração em um único tema central, tornando-se uma das obras mais intensas e bem estruturadas de Shakespeare. A estrutura de Otelo é singular por se concentrar na confrontação entre duas forças opostas: a integridade moral e a lealdade de Otelo contra a malícia e a manipulação de Iago. A peça se desenvolve de forma implacável, sem espaço para distrações narrativas. Otelo, um homem de grandeza e honra, tem a sua virtude transformada em vulnerabilidade quando a sua confiança cega é explorada por Iago. Iago, por sua vez, encarna o vilão manipulador, movido pelo ressentimento e prazer na destruição alheia. Cada cena é meticulosamente desenhada para intensificar esse embate, levando ao desfecho trágico de forma inexorável. Shakespeare não se preocupa com uma cronologia linear rigorosa, mas com o tempo emocional da narrativa. Em Otelo, o tempo é usado como ferramenta para amplificar a crise interna do protagonista. Os eventos parecem ocorrer em uma sequência acelerada e vertiginosa, criando uma sensação de inevitabilidade e desespero. Para Otelo, o ciúme se torna uma realidade incontestável em um período extremamente curto, distorcendo a sua percepção de realidade. Essa dinâmica ressalta a natureza destrutiva do ciúme e a rapidez com que sentimentos intensos podem consumir a racionalidade de um indivíduo. O conflito cultural em Otelo vai além da questão racial. Embora Otelo seja admirado por suas habilidades militares, ele nunca é totalmente aceito pela sociedade veneziana. O seu casamento com Desdémona desafia as normas sociais e desperta preconceito e hostilidade. Otelo representa uma visão de mundo baseada na lealdade absoluta, enquanto Veneza, com sua sofisticação e política, opera sob um código de aparências e interesse próprio. Essa diferença fundamental é explorada por Iago, que manipula as inseguranças de Otelo para envenenar a sua relação com Desdémona. A cor e a origem de Otelo simbolizam mais do que uma diferença física, elas carregam um conjunto de valores que entram em choque com os da sociedade de Veneza. Apesar da sua ascensão militar e do respeito conquistado, ele ainda é tratado como um outro, um forasteiro que não pode ser totalmente integrado. Brabâncio, pai de Desdémona, por exemplo, rejeita Otelo não por falta de virtudes, mas por sua cor e origem. Preconceito latente esse que se reflete no Iago, que o usa para manipular as emoções do general e precipitar a sua queda. O relacionamento entre Otelo e Desdémona é uma união que transcende barreiras sociais, mas também se torna um alvo de preconceito e manipulação. No início, a peça apresenta um casamento idealizado, baseado no amor verdadeiro e na coragem de desafiar convenções. No entanto, esse amor se torna uma arma nas mãos de Iago, que explora a desconfiança e a insegurança cultural de Otelo para destruí-lo. A tragédia não está apenas no destino de Desdémona, mas na destruição de um amor que poderia ter sido um símbolo de esperança e união. A tragédia de Otelo transcende o contexto de sua época, trazendo temas universais como moralidade, ciúme, manipulação e preconceito.
A obra permanece relevante porque explora as complexidades da natureza humana e os conflitos entre diferentes visões de mundo. Shakespeare, ao construir um drama intenso e emocionalmente carregado, não apenas entretém, mas também desafia o público a refletir sobre suas próprias crenças, inseguranças e relações. A peça Otelo é, em última instância, uma história sobre como o amor e a lealdade podem ser destruídos pelo medo e pela desconfiança, um tema que ressoa através dos séculos. Agora, vamos falar sobre cada personagem dessa peça, começando por Otelo. Ele é um personagem de extrema complexidade, cujo conflito central reside na tensão entre a sua força militar e a sua insegurança pessoal. Como general, ele é admirado por sua bravura, disciplina e habilidades estratégicas, sendo essencial para a defesa de Veneza. No entanto, essa força externa contrasta com uma profunda vulnerabilidade emocional. Como mouro em uma sociedade branca e aristocrática, Otelo se sente um outsider, alguém que precisa constantemente provar o seu valor. Essa insegurança é ampliada em seu relacionamento com Desdémona, pois ele se questiona se realmente é merecedor do amor de uma jovem, mulher, bela e sofisticada. Essa dualidade entre confiança pública e dúvida privada o torna suscetível às manipulações de Iago, levando ele à sua ruína. No início da peça, Otelo e Desdémona vivem um amor idealizado. Ele a vê como um símbolo de pureza e redenção, e ela se encanta por sua história de vida e coragem. Esse amor desafia as convenções sociais, pois rompe com as normas da aristocracia veneziana e representa a superação das barreiras raciais. No entanto, à medida que a trama se desenrola, esse amor se transforma em uma obsessão destrutiva. O que antes era devoção se transforma em posse. E Otelo, envenenado pelas mentiras do Iago, passa a acreditar que Desdémona o traiu. Esse declínio é o coração da tragédia da peça, pois revela como até mesmo os sentimentos mais puros podem ser corrompidos quando alimentados por insegurança e ciúme. O ciúme de Otelo não surge naturalmente, mas é cuidadosamente cultivado e alimentado por Iago. O vilão planta dúvidas na mente do general de forma estratégica, utilizando pequenas insinuações e falsas evidências para construir uma narrativa de traição. O lenço de Desdémona, um objeto completamente banal, se torna uma prova na mente de Otelo, que confia cegamente no honesto Iago. Conforme o ciúme toma conta de Otelo, a sua transformação se evidencia. A sua linguagem, antes poética e apaixonada, é rude e agressiva. Ele começa a agir de forma irracional, interpretando qualquer gesto de Desdémona como prova de sua suposta infidelidade. O ciúme consome sua incapacidade de pensar logicamente, levando-o a cometer atos irreversíveis. A partir desse momento, ele deixa de ser o nobre general respeitado e se transforma no arquétipo do marido ciumento e violento. Otelo representa o herói trágico clássico, o homem dotado de grandeza, mas com falhas fatais que o levam à destruição. A sua tragédia está na sua credulidade, na confiança cega que deposita no Iago e na incapacidade de confrontar diretamente a sua amada Desdémona. Sua visão absoluta da realidade, dividida entre lealdade e traição, não permite nuances, tornando-o vulnerável à manipulação. O momento culminante da sua tragédia ocorre quando ele mata Desdémona, acreditando estar protegendo a sua honra. No entanto, ao descobrir a verdade, percebe que destruiu aquilo que mais amava por conta de uma mentira. O seu erro não pode ser reparado e ele se torna um homem destruído por suas próprias ações.
A identidade racial de Otelo é um dos elementos centrais da peça. Como um estrangeiro negro em uma sociedade branca, ele é admirado por suas conquistas militares, mas nunca é plenamente aceito. O preconceito explícito aparece em personagens como Brabâncio, que vê o casamento de sua filha com Otelo como algo antinatural. Mesmo quando a sociedade veneziana o aceita, essa aceitação é condicional. Ele é valorizado apenas enquanto serve a Veneza. Esse preconceito influencia profundamente a visão de si mesmo. Otelo internaliza a ideia de que deve provar constantemente o seu valor, e essa insegurança torna-se um ponto fraco para ser explorado por Iago. A sua posição de outsider é um fator determinante para sua tragédia, pois a partir do momento que começa a duvidar de Desdémona, ele começa a duvidar também de sua própria dignidade e pertencimento. O casamento entre Otelo e Desdémona desafia as normas da época e desperta inveja e hostilidade, que são habilmente manipuladas por Iago para destruir o casal. O monólogo final de Otelo é um dos momentos mais marcantes da peça, pois é quando ele finalmente reconhece seus erros e confronta a verdade sobre si mesmo. Ele admite que amou não sabiamente, mas com demasiada intensidade, assumindo que sua confiança cega em Iago o levou a cometer o crime mais terrível de sua vida. A sua dor e o seu arrependimento são profundos, e ele sabe que não há reparação para os seus atos. Ao tirar a própria vida, Otelo tenta buscar uma forma de redenção, punindo-se por sua cegueira emocional e tentando restaurar a honra que perdeu. No entanto, a sua morte não apaga a sua tragédia. Pelo contrário, ela reforça a devastação causada pela manipulação de Iago e pela incapacidade de Otelo de enxergar além de suas próprias inseguranças. O seu legado é o de um homem cuja grandeza foi destruída por suas vulnerabilidades. Ele é um exemplo devastador de como o amor pode ser corrompido pelo ciúme e de como até mesmo os mais honrados podem ser levados à ruína por suas próprias inseguranças. O destino de Otelo é, acima de tudo, um lembrete da fragilidade da confiança e do perigo de deixar o medo e a dúvida tomarem conta do seu coração. Hugo é, sem dúvida, um dos personagens mais complexos e cativantes da literatura. A sua vilania não se limita a motivações simples. Ele é um manipulador implacável que destrói vidas sem hesitação e sem um motivo completamente claro. Seu intelecto afiado e a sua habilidade de enganar fazem dele um dos vilões mais perigosos e intrigantes da peça. Suas ações são guiadas por uma combinação de inveja, ressentimento, desejo de poder e um prazer perverso em manipular os outros ao seu redor. As razões para Iago trair Otelo e manipular tantos personagens são várias e muitas vezes obscuras. Em alguns momentos, age por inveja e ressentimento, pois se sente injustiçado ao perder a promoção para Cássio. Ele acredita que merece o cargo de tenente e usa isso como justificativa para suas ações. Além disso, ele suspeita que Otelo teve um caso com Emília, a sua esposa, embora nunca haja provas. Esse ressentimento, mesmo sem fundamento, é suficiente para alimentar o seu ódio. No entanto, o que torna Iago realmente aterrorizante é que ele parece encontrar prazer no sentimento alheio, no sofrimento alheio. Ele não busca vingança ou ascensão social, ele se deleita em enganar e destruir. Ele mesmo diz: Vou fazer Otelo grato a mim enquanto o enveneno contra a mulher dele. Esse prazer na manipulação sugere que ele não precisa de um motivo claro para agir. Ele é movido do mal pelo mal.
Diferente de vilões que objetivos são mais concretos, Iago age simplesmente porque pode. Ele é um mestre da manipulação e usa as fraquezas de cada personagem a seu favor. Com Otelo, ele explora o ciúme e a insegurança sobre sua posição como outsider na sociedade veneziana. Ele insinua que Desdémona o trai sem fornecer provas concretas, apenas plantando a dúvida na mente de Otelo até que ele mesmo se convença disso. Com Cássio, Iago se aproveita de sua inexperiência política e sua fraqueza ao álcool, criando uma situação que leva à sua destituição do cargo de tenente. Roderigo, por outro lado, é manipulado por falsas promessas de que conquistará Desdémona. Emília, sua própria esposa, é usada sem perceber ao entregar o lenço de Desdémona, peça fundamental no plano de Iago. Mais do que simplesmente atingir o objetivo específico, Iago sente prazer em criar desordem. Ele não apenas destrói vidas, ele faz isso de forma meticulosa, assegurando de que ninguém perceba sua verdadeira natureza até que seja tarde demais. Iago trata Emília com frieza e desprezo ao longo da peça, evidenciando a sua visão utilitária das pessoas ao seu redor. Ele frequentemente a humilha com comentários machistas e demonstra pouco respeito por sua lealdade e pela sua própria inteligência. Apesar da devoção de sua esposa, Iago a vê apenas como uma ferramenta para seus estratagemas. Emília, sem perceber, contribui para os planos do marido ao pegar um lenço de Desdémona e entregá-lo para ele. No entanto, quando ela descobre a verdade, ela toma e demonstra uma coragem surpreendente, enfrentando Iago e revelando as suas mentiras de forma muito aberta. Esse ato de desafio lhe custa a vida, pois Iago, incapaz de controlar a situação, assassina Emília para silenciá-la. Esse momento é um dos mais poderosos da peça, pois mostra que, quando confrontado, Iago não tem nenhuma lealdade ou limite moral. Ele elimina até aqueles que são mais próximos a ele. Ele é a personificação da traição e do caos. Ele destrói a confiança entre os personagens, envenenando o relacionamento puro entre Otelo e Desdémona. As suas mentiras demonstram como uma relação, por mais forte que seja, pode ser corroída pela suspeita. A tragédia da peça Otelo não acontece porque Iago é cruel, mas porque os outros personagens confiam nele cegamente. Ele é visto como um homem honesto e confiável, e essa reputação lhe serve como arma. Não engana apenas Otelo, mas também vai trair Roderigo, Cássio, Emília e todos aqueles que cruzam seu caminho. O seu método é o veneno das palavras e não a força bruta. Ele manipula sem precisar sujar as mãos, fazendo com que os outros destruam a si mesmos. Roderigo é um dos maiores exemplos de como Iago manipula os fracos e ingênuos. Apaixonado por Desdémona, Roderigo está disposto a fazer qualquer coisa para conquistá-la, tornando-se um alvo fácil para as mentiras de Iago. Ele acredita que Iago pode ajudá-lo a ganhar o amor de Desdémona, e, em nome dessa ilusão, lhe entrega dinheiro e segue suas ordens cegamente. Iago usa Roderigo apenas como recurso descartável. Quando percebe que Roderigo não lhe é mais útil e que pode representar um risco para o seu esquema, ele não hesita em matá-lo. Essa traição final demonstra a completa falta de escrúpulos de Iago e a facilidade com que ele se livra de qualquer obstáculo. Uma das ironias mais marcantes da peça é o fato de que Iago é repetidamente chamado de honesto. Esse título é dado a ele não apenas por Otelo, mas por vários personagens que veem nele um homem leal e confiável. Essa reputação de honestidade é a principal arma de Iago,
Como ninguém suspeita de suas intenções, ele consegue manipular a todos sem levantar suspeitas. Ele se torna confidente de Otelo, conselheiro de Cássio e amigo de Roderigo. Tudo isso enquanto constrói um plano para destruí-los. O fato de que os personagens confiam tanto nele torna a tragédia ainda mais devastadora. O público sabe que Iago está mentindo, mas os personagens na peça não conseguem ver isso até que seja tarde demais. Essa ironia reforça a ideia de que a confiança cega pode ser uma armadilha fatal. Com isso, Iago é um dos vilões mais fascinantes da literatura, porque ele não tem um motivo único nem uma fraqueza evidente. Ele é um agente do caos, um mestre da manipulação e um destruidor de vidas. Diferente de outros vilões que buscam poder, vingança ou riqueza, Iago age simplesmente pelo prazer da destruição. O seu impacto na peça é absoluto. Sem ele, não haveria tragédia. Ele manipula cada evento de forma cirúrgica, garantindo que todos os personagens ajam de acordo com seus desejos sem perceberem que estão sendo controlados. Ao final, quando suas mentiras são reveladas, Iago se recusa a se explicar. Ele simplesmente diz: Daqui por diante não direi mais nada. Esse silêncio final faz dele ainda mais enigmático e aterrorizante. Ele não sente remorso, não justifica suas ações e não oferece redenção. Iago representa o perigo da confiança errada, a destruição causada pela manipulação e o poder das palavras como armas letais. Ele é um lembrete de que o pior inimigo não é aquele que enfrentamos no campo de batalha, mas aquele que sussurra em nosso ouvido e nos convence a destruir a nós mesmos. Desdémona representa a virtude e a bondade. Desde o início da peça, ela se destaca por sua coragem ao desafiar as normas sociais, escolhendo se casar com Otelo por amor, contrariando a expectativa de que deveria se casar dentro de sua classe e etnia. A sua inocência e fé inabalável no amor são admiráveis, mas também a tornam vulnerável às maquinações de Iago e as suspeitas de Otelo. A sua virtude intocada reflete sua crença na superioridade do amor e da honestidade acima das normas impostas pela sociedade. No entanto, a sua bondade frágil lhe impede de perceber o perigo real que a cerca. Ela confia em Otelo sem questionar suas suspeitas e não consegue enxergar a ameaça crescente que ele representa para sua segurança. Desdémona não tem malícia, e é justamente essa inocência que a faz um alvo fácil para os esquemas de Iago. Desdémona não apenas ama Otelo, mas o faz com uma grande devoção. O seu amor é autêntico e ela acredita que pode enfrentar qualquer obstáculo ao lado do marido. Ela demonstra coragem ao amar, rompendo com as expectativas familiares e sociais ao escolher Otelo. O seu amor transcende o preconceito e a hierarquia social, mostrando a sua determinação em seguir os seus próprios sentimentos. Mesmo quando Otelo começa a acusá-la injustamente, Desdémona mantém a sua resistência emocional, recusando-se a desistir de sua relação ou revidar as suas ações com raiva. No entanto, parte dessa devoção vem de uma idealização do marido. Desdémona enxerga Otelo como um herói, um homem íntegro e nobre, e não consegue perceber a sua transformação trágica. Essa idealização contribui para sua vulnerabilidade, pois ela também não entende a gravidade da situação até que seja tarde demais. Embora seja uma mulher forte em sua convicção, Desdémona é completamente silenciada e marginalizada pelos homens a seu redor. Seu pai, Brabâncio, tenta controlá-la, vendo seu casamento como uma traição pessoal e não como uma escolha legítima.
Otelo nega a Desdémona o direito de defesa, baseando-se apenas nas palavras de Iago. Ele confia mais em um homem que ele considera honesto do que na própria esposa, se recusando a ouvir a sua versão dos fatos. Essa marginalização reflete a estrutura patriarcal da sociedade da peça e da época, na qual as mulheres não têm espaço para se explicar ou tomar controle de suas próprias vidas. Desdémona é controlada por figuras masculinas em toda a trama. Seu destino é decidido por Brabâncio, depois por Otelo e indiretamente por Iago. Ela ama livremente, mas não tem controle sobre os acontecimentos que se desenrolam. A sua desigualdade de poder em relação ao Otelo é evidente, e sua vulnerabilidade cresce à medida que a trama avança e a sua voz se torna cada vez mais abafada. A relação entre ela e Desdémona, perdão, a relação entre Desdémona e Emília é um dos aspectos mais ricos da peça, pois apresenta um contraste entre duas visões do papel feminino. Amizade e solidariedade unem as duas mulheres em um ambiente dominado pelos homens. Emília é mais pragmática e experiente, demonstra empatia por Desdémona e tenta protegê-la do que está por vir. Ela representa uma força silenciosa ao seu lado, oferecendo apoio em momentos de angústia. O contraste de personalidades entre as duas é evidente. Desdémona é ingênua, romântica, idealista, enquanto Emília tem uma visão mais realista do casamento e das relações de poder. Quando Desdémona pergunta se as mulheres realmente traem seus maridos, Emília responde que os homens traem constantemente e que as mulheres apenas refletem esse comportamento. Essa conversa revela a ingenuidade de Desdémona e a experiência amarga de Emília, que compreende melhor as dinâmicas de poder entre homens e mulheres. No entanto, Emília desenvolve uma consciência feminista, percebendo que sua lealdade deveria estar com outras mulheres e não com os homens que a oprimem. No final da peça, é ela que tem a coragem de denunciar Iago e revelar a verdade, mas a sua consciência desperta tarde demais para salvar Desdémona. Desdémona pode ser ingênua, mas isso não significa que ela seja fraca. A sua força moral se manifesta em momentos chaves da peça, principalmente em sua defesa de Cássio. Ela tenta ajudar Cássio quando Otelo o destitui de sua posição de tenente, acreditando que está agindo pelo bem de seu marido. No entanto, esse gesto de bondade é distorcido por Iago e Otelo, que veem a sua insistência como uma prova de infidelidade. Isso mostra como seus atos mais puros podem ser usados contra ela. Apesar das acusações e da agressividade crescente do seu marido, Desdémona mantém a sua dignidade. Ela se recusa a se rebaixar ou responder com hostilidade, acreditando até o último momento que pode recuperar o amor de seu marido. No entanto, a sua força moral não é suficiente para te protegê-la. Em sua última noite viva, Desdémona pressente sua morte e se despede com um tom melancólico. Sua vulnerabilidade diante da violência de Otelo expõe a sua impotência dentro da dinâmica abusiva em que se encontra. A morte de Desdémona representa o sacrifício máximo da inocência diante do ciúme e da manipulação. Ela é assassinada sem nunca ter cometido nenhum erro, vítima de um crime baseado em falsas suposições. Ela morre perdoando Otelo, o que mostra sua pureza até o último momento. Em seus últimos suspiros, ela ainda tenta protegê-lo, dizendo que foi ela mesma quem causou a sua morte. Seu amor é tão grande que ela não consegue odiar Otelo, mesmo depois de sua traição mais cruel. A tragédia de Desdémona simboliza a destruição da virtude
Em um mundo no qual o ciúme e a desconfiança são mais fortes do que a verdade. A sua morte desperta em Otelo uma consciência tardia do erro que cometeu, tornando a sua perda ainda mais devastadora. Desdémona, por fim, é uma vítima não apenas de Otelo, mas também de toda uma sociedade que permitiu que a desconfiança e o patriarcado prevalecessem sobre a razão e o amor. Seu sacrifício serve como um alerta sobre os perigos do ciúme e da manipulação, e sua tragédia continua a ressoar como uma poderosa reflexão sobre o lugar das mulheres em sociedades dominadas por estruturas opressivas. Emília é uma personagem marcada por um conflito interno profundo entre sua lealdade ao seu marido e a sua amizade com Desdémona. Sua posição dentro da peça reflete as imposições às mulheres em uma sociedade patriarcal, na qual a sua voz é constantemente reduzida. No início da peça, Emília nos é apresentada com o papel tradicional da esposa obediente. A sua lealdade a Iago é evidente quando ela busca agradá-lo, sem questionar as suas intenções, chegando a roubar o lenço de Desdémona e entregar para ele, sem ter consciência do impacto devastador desse ato. Essa submissão inicial reflete não apenas a dinâmica de controle que permeia seu casamento, mas também as normas sociais que esperavam que as mulheres fossem passivas e servis. No entanto, Emília também demonstra um grande laço de amizade e afeto por Desdémona. À medida que a peça avança, ela se torna uma de suas principais confidentes e tenta, dentro de suas limitações, protegê-la das acusações injustas de Otelo. Essa relação de amizade contrasta com seu casamento abusivo, no qual Iago a trata com desdém e manipulação. A complexidade de Emília está justamente nesse equilíbrio entre obediência e questionamento, lealdade e senso de justiça, submissão e resistência. Emília surge como uma das maiores críticas da desigualdade de gênero na peça, especialmente quando ela desafia abertamente os padrões duplos impostos às mulheres. No quarto ato, ela questiona por que as mulheres não têm os mesmos direitos e desejos que os homens, em um discurso que antecipa as ideias feministas. Vamos a esse discurso. Elas têm os mesmos sentidos que os homens, veem, cheiram, têm paladar para coisas doces e amargas, assim como eles têm. Essa fala desmascara a hipocrisia da sociedade patriarcal de Veneza e reflete um pensamento progressista para a época, no qual as mulheres eram frequentemente tratadas como propriedade e desprovidas de agência própria. Além disso, Emília denuncia a forma como as mulheres são tratadas como ferramentas descartáveis, moldando-as para depois culpá-las por suas próprias falhas. A sua frustração diante da injustiça e a sua indignação com a forma como Desdémona é tratada nos revela uma personagem que, embora inicialmente silenciosa, gradualmente encontra sua voz e a coragem para desafiar o sistema opressor em que pertence. Ela ocupa um lugar ambíguo dentro da trama, ao mesmo tempo em que contribui involuntariamente para o plano de Iago, no momento em que ela entrega a ele o lenço de Desdémona, ela também é vítima da manipulação e do abuso de seu marido. Emília é uma cúmplice inconsciente, sem saber que o seu ato inofensivo é uma peça-chave para destruir Otelo e Desdémona. A sua lealdade ao marido a priva das verdadeiras intenções dele, tornando-a uma ferramenta em sua conspiração. Emília é uma vítima
A sua submissão a Iago reflete como as mulheres da época eram condicionadas a obedecer sem questionar. Ela constantemente é humilhada e menosprezada por ele, e apenas quando a tragédia está em curso é que ela percebe a extensão da manipulação a qual foi submetida. Essa dualidade entre cúmplice e vítima faz de Emília uma personagem trágica, presa entre a lealdade e a verdade, entre o dever conjugal e a sua própria consciência. O ponto de virada de Emília acontece quando ela descobre a verdade sobre o plano de Iago e decide expô-lo, mesmo sabendo que isso pode custar a sua vida. A sua coragem em desafiar o marido e denunciar a sua vilania marca a sua transformação de uma figura passiva para uma agente ativa da justiça. Ao perceber como o lenço foi usado para alimentar o ciúme de Otelo e levar Desdémona à morte, Emília confronta Iago publicamente, recusando-se a permanecer em silêncio. A sua insistência em falar a verdade é um ato de resistência contra a opressão e o controle masculino que governaram a sua vida até aquele momento. No entanto, essa coragem tem um preço. Para impedir que suas mentiras sejam reveladas, Iago a mata brutalmente, silenciando-a permanentemente. Ainda assim, a sua morte não é em vão. Ao expor a verdade, Emília garante que a justiça seja feita e que a vilania de Iago seja finalmente reconhecida. O seu sacrifício final a transforma em uma heroína trágica, uma mulher que, mesmo oprimida durante toda a peça, morre lutando pela verdade e pela justiça. A jornada de Emília é uma das mais marcantes na peça Otelo. No início, ela é uma figura secundária, uma esposa submissa que obedece sem questionar. No entanto, ao longo da peça, ela evolui para uma voz moral, desafiando as injustiças ao seu redor e denunciando o sistema que oprime as mulheres. Embora a sua transformação aconteça tarde demais para salvar Desdémona, o seu sacrifício é essencial para que a verdade prevaleça. Emília se torna o símbolo da mulher que, mesmo silenciada pela sociedade, encontra forças para falar quando mais importa. A sua trajetória representa não apenas uma luta pessoal contra a opressão, mas também um comentário maior sobre o papel das mulheres na sociedade e a sua luta contínua por voz, reconhecimento e justiça. O próximo personagem é Cássio. Ele representa o ideal de um cortesão, um homem educado, sofisticado e habilidoso na arte da diplomacia. Ele é escolhido por Otelo para ser o seu tenente. É respeitado por sua postura cortês e comportamento refinado, e essas qualidades também o colocam em desvantagem dentro da hierarquia militar, especialmente em contraste com personagens como Otelo e o Iago. Enquanto Otelo é um guerreiro forte e um líder imponente, Cássio se destaca por sua inteligência e polidez do que por sua experiência no campo de batalha. A sua presença representa um tipo diferente de masculinidade, mais suave e adaptável à sociedade veneziana, o que gera desprezo por parte de Iago, que o vê como alguém privilegiado por sua posição social e aparência. Essa diferença entre os dois é fundamental para a rivalidade que Iago nutre e alimenta, transformando Cássio em um alvo dentro de seu plano de destruição. Cássio demonstra total lealdade a Otelo, respeitando sua autoridade e admirando a sua liderança. Porém, essa relação de respeito é deturpada e manipulada por Iago, que a usa para alimentar o ciúme do general. A amizade entre Cássio e Desdémona, caracterizada pela confiança e cordialidade,
torna-se a ferramenta perfeita para os planos de Iago de construir um cenário de traição. Com insinuações sutis e manipulações, ele faz com que Otelo enxergue Cássio não mais como um amigo, mas como um suposto amante de sua esposa. Cássio, alheio às manipulações de Iago, age de forma inocente e natural, sem perceber que suas interações gentis com Desdémona são usadas como evidências contra ele. A sua confiança na amizade com Otelo o impede de antecipar os perigos que sua proximidade com Desdémona pode causar, tornando ele vulnerável à trama do vilão. Apesar de sua sofisticação e habilidades sociais, Cássio não está imune a falhas humanas. Ele se torna vítima de um momento de fraqueza quando Iago o manipula para se embriagar, o que leva a uma briga desastrosa com Montano, governador da ilha de Chipre. Esse incidente mancha sua reputação e resulta na perda de seu posto como tenente de Otelo. A queda de Cássio simboliza como até mesmo homens honrados podem sucumbir a pequenos deslizes e como suas falhas são exploradas para fins destrutivos. A sua tentativa de redenção, buscando a intercessão de Desdémona para recuperar sua reposição, acaba sendo usada contra ele, fortalecendo a desconfiança de Otelo. No entanto, ao final da peça, a sua redenção é completa quando ele é restaurado ao poder e nomeado governador de Chipre, representando a volta da ordem após o caos instaurado pelas mentiras de Iago. Embora Cássio seja um homem de postura nobre e respeitoso com figuras como Otelo e Desdémona, a sua relação com Bianca revela uma faceta contraditória da sua personalidade. Bianca, apaixonada por Cássio, demonstra lealdade e afeição, mas ele a trata com condescendência, zombando de seus sentimentos e evitando qualquer envolvimento sério com ela, por ela ser uma cortesã. Enquanto ele admira e respeita mulheres de elite, como Desdémona, ele não dá o mesmo valor a Bianca, que ocupa uma posição social inferior. Esse comportamento reflete os preconceitos sociais da época e destaca como mesmo um personagem aparentemente íntegro pode ter falhas em seu caráter. Além disso, Bianca se torna um instrumento involuntário nos planos de Iago quando recebe o lenço de Desdémona das mãos de Cássio, reforçando as suspeitas infundadas de Otelo. Assim, a sua relação com Cássio não apenas revela desigualdades de gênero e classe, mas também contribui para a tragédia maior da peça. Com isso, Iago faz de Cássio a peça-chave no seu esquema. Cássio, sem saber, se torna uma peça essencial. A sua proximidade com Desdémona é manipulada e distorcida para criar a falsa narrativa de traição. O incidente do lenço, em que Iago planta o objeto na posse de Cássio, é a prova definitiva para convencer Otelo da infidelidade de sua esposa. A inocência de Cássio o impede de perceber como está sendo usado, e ele se vê envolvido em uma rede de intrigas que quase o leva à morte quando Roderigo, amando de Iago, tenta assassiná-lo. Seu papel no esquema de Iago destaca como os personagens mais virtuosos podem ser arrastados para tragédias devido à manipulação e ao engano, né? Agora, o Cássio acaba sendo visto como um novo líder. Ao final da peça, ele é nomeado governador de Chipre, assumindo um papel de liderança que simboliza a tentativa de restauração da ordem após os eventos caóticos causados por Iago. A sua ascensão ao poder representa uma nova esperança para a ilha de Chipre, contrastando com o destino trágico de Otelo. Como governador, ele se torna responsável por garantir para que a justiça seja feita
incluindo o julgamento e a punição de Iago. Sua sobrevivência e ascensão refletem uma mensagem de redenção e justiça, sugerindo que, apesar das tragédias que ocorreram, há espaço para a reconstrução e para o triunfo da honestidade sobre a traição. O personagem é Roderigo. Ele é um personagem impulsionado por uma obsessão romântica que o leva a agir de maneira irracional e perigosa. Desde o início da peça, ele demonstra uma devoção exagerada por Desdémona, acreditando que pode conquistá-la apesar do seu casamento com Otelo. Seu amor idealizado o cega completamente à realidade, tornando-se vulnerável às manipulações de Iago. Ele deposita sua confiança cegamente no vilão, acreditando em suas falsas promessas de que, caso siga suas instruções e financie os seus planos, conseguirá fazer com que Desdémona se apaixone por ele. Esse amor, no entanto, não passa de uma ilusão alimentada pela ingenuidade de Roderigo. Ele se recusa a enxergar que Desdémona nunca corresponderá aos seus sentimentos e que Iago apenas o usa para seus próprios interesses. A sua paixão cega não apenas o impede de agir racionalmente, mas também o coloca em um caminho de destruição do qual ele não consegue escapar. A ingenuidade de Roderigo é uma de suas características mais marcantes, tornando ele um alvo fácil para a manipulação de Iago. Ele acredita em todas as mentiras que lhe são contadas, incluindo as promessas de que Desdémona irá amá-lo um dia. Essa credulidade extrema faz dele um personagem manipulável, que se deixa levar sem questionar as intenções daqueles que estão ao seu redor. Iago explora essa fragilidade emocional ao manter viva essa esperança de conquistar Desdémona, convencendo-o a agir de acordo com seus esquemas. Ele se vale do amor obsessivo e do desespero de Roderigo como ferramentas para controle e transformá-lo em um peão descartável. Roderigo segue cegamente os planos de Iago, sem perceber que está sendo manipulado de modo cruel e implacável. Roderigo é uma peça crucial nos planos de Iago, sendo utilizado como uma ferramenta para suas intrigas. Ele financia as ações do Iago, executa as suas ordens e, em muitos momentos, age como cúmplice involuntário. Essa confiança cega no vilão faz com que ele nunca perceba a extensão da manipulação a que está sendo submetido. A relação entre Roderigo e Iago é marcada por uma falsa amizade, na qual Iago se apresenta como um aliado confiável, mas que despreza completamente Roderigo, que acredita que Iago age em seu favor, porém ele apenas o usa como um meio para atingir os seus próprios objetivos. Essa dinâmica reflete uma grande desigualdade de poder, no qual Iago domina completamente Roderigo, explorando a sua ingenuidade para obter vantagens. Iago, no final da peça, demonstra falta de escrúpulos ao eliminar Roderigo, quando ele percebe que ele não lhe é mais útil. A traição revela que Roderigo nunca foi mais do que um peão em um jogo muito maior, sem qualquer controle sobre o seu próprio destino. Roderigo simboliza aqueles que são facilmente enganados por promessas ilusórias sobre amor, riqueza ou poder. Ele está disposto a investir sua fortuna para financiar os planos de Iago, acreditando que isso irá aproximá-lo de Desdémona. Essa obsessão o leva a tomar decisões impulsivas e autodestrutivas. Mesmo quando começa a suspeitar das intenções de Iago, Roderigo demora a agir, permitindo que o vilão continue exercendo poder sobre ele. Essa incapacidade de perceber a verdade
até que seja tarde demais, é resultado da sua ingenuidade e da sua fragilidade emocional. Ele representa aqueles que, por não conseguirem enxergar além dos seus desejos, são presas fáceis para os manipuladores. O final de Roderigo é marcado pela sua tentativa tardia de rebelião contra Iago e pela traição que ele sofre. Quando percebe que foi finalmente enganado, ele ameaça expor os planos do vilão. Porém, essa tentativa de se libertar do controle não é suficiente para salvá-lo de Iago. Ao perceber que Roderigo se tornou uma ameaça, Iago age rapidamente para silenciá-lo. Ele o ataca sem hesitação, garantindo que suas traições permaneçam ocultas. A morte desse personagem simboliza o destino daqueles que são manipulados sem nunca perceberem completamente a sua própria vulnerabilidade. Roderigo é eliminado de forma cruel, sem jamais alcançar o seu objetivo e sem deixar um legado significativo na história. Sua morte é a culminação da sua ingenuidade e da sua confiança mal colocada, tornando-se uma das vítimas trágicas das maquinações de Iago. Apesar da sua função trágica no decorrer da peça, Roderigo também traz momentos de humor, criando um equilíbrio entre a seriedade da trama e os momentos de leveza. A sua credulidade exagerada e a sua interação com Iago geram ironia, e ele frequentemente provoca risos ao se deixar enganar repetidamente. No entanto, por trás de sua figura cômica há um destino trágico profundo. Ele é um personagem patético que não percebe nunca a extensão da sua exploração e que morre sem jamais ter experimentado a felicidade que tanto desejava. A sua trajetória, embora pareça ridícula, reflete a destruição causada pela obsessão cega e pela manipulação. Roderigo é um exemplo de como a genuidade e o desespero podem levar um ser humano à ruína. Ele é tanto um instrumento da tragédia maior da peça, quanto uma vítima por si só, sendo um homem que nunca teve o controle da sua própria história. Bianca é uma personagem que representa a marginalização social dentro da sociedade veneziana retratada na peça. Como cortesã, ela ocupa uma posição inferior na hierarquia social e moral, sendo vista com desprezo e desdém pelos demais personagens, independentemente de suas ações ou sentimentos. A sua posição como uma mulher de classe baixa e ligada à prostituição faz com que sua humanidade seja constantemente desconsiderada. Diferentemente de Desdémona, que pertence à elite e é vista como um exemplo de pureza e virtude, Bianca não recebe o mesmo tipo de compaixão ou consideração. Ela desafia as expectativas e preconceitos da sociedade elisabetana ao demonstrar emoções como amor, ciúme e lealdade, mas ainda assim é tratada como descartável. A sua presença na peça expõe a hipocrisia social de uma época que classificava as mulheres de acordo com a sua posição social e não com base no seu caráter e sentimentos. A relação entre Bianca e Cássio é marcada por um forte desequilíbrio de poder e afeto. Bianca está profundamente apaixonada por Cássio e lhe demonstra total lealdade e dedicação, mas não recebe a mesma reciprocidade. Cássio, por sua vez, a trata com condescendência e até desprezo, enxergando ela apenas como uma distração ocasional. Ele evita ser visto com ela em público e, quando os outros personagens mencionam seu nome, ele rapidamente desconsidera sua importância, fazendo piadas sobre ela.
O tratamento de Cássio em relação a Bianca reflete a mentalidade de muitos homens da sociedade elisabetana, que viam as mulheres de classes inferiores ou com profissões mal vistas como meros objetos de prazer, sem dignidade ou valor sentimental. A forma como Cássio usa e descarta Bianca expõe um contraste direto entre percepções do amor e o respeito dentro da peça. Enquanto Bianca é ridicularizada pelos seus sentimentos por Cássio, Otelo acredita fanaticamente na ideia de que Desdémona é infiel, mesmo sem provas concretas. A disparidade entre como as mulheres são tratadas na peça é um comentário sobre a desigualdade de gênero e status social. Bianca é uma outra peça fundamental no plano de Iago, mesmo sem perceber. Quando recebe um lenço de Cássio, que na verdade é de Desdémona, ela demonstra ciúme, questionando se esse lenço pertencia a outra mulher. Essa reação é manipulada por Iago para alimentar a paranoia de Otelo. Ela serve como um reflexo menor do ciúme de Otelo, demonstrando um sentimento semelhante ao dele, porém em escala muito menor e sem consequências destrutivas. A sua reação ao lenço é legítima e compreensível, porém, comparado ao de Otelo, Bianca não permite que esse sentimento a consuma a ponto de cometer atos destrutivos. Além disso, a sua acusação indireta como suposta amante de Cássio contribui para a tragédia. Quando Otelo vê Cássio com o lenço e assume o pior, a presença de Bianca é usada como mais uma prova de traição. Esse momento destaca como mulheres como Bianca são usadas e descartadas dentro da estrutura da sociedade e da peça, tornando-se alvos fáceis de suspeitas e acusações sem mérito. Bianca representa um grupo de mulheres frequentemente esquecidas, tanto dentro da peça quanto na própria sociedade elisabetana e, por que não, na sociedade contemporânea. Enquanto Desdémona e Emília têm seus arcos narrativos desenvolvidos, Bianca aparece em momentos pontuais, mesmo sendo essencial para a trama. A sua ausência de voz ao longo da peça reflete a negligência das mulheres das classes mais baixas. Ela não tem o poder ou posição social para se defender ou exigir respeito, e sua presença é frequentemente ignorada, a menos que seja conveniente a outros personagens. Ela simboliza a exclusão de mulheres marginalizadas em narrativas históricas e sociais. Enquanto os dramas da elite são colocados em destaque, Bianca continua a existir na sombra, lutando para que ela e outras mulheres sejam reconhecidas e respeitadas. Mesmo diante do desprezo e da frieza de Cássio, Bianca continua demonstrando lealdade. Sua devoção ao homem que a trata de forma condescendente destaca uma das dinâmicas comuns da peça, o amor incondicional contrastado com a rejeição. Ela não recebe reciprocidade e continua demonstrando preocupação e afeição. Isso faz com que Bianca seja um paralelo feminino de Roderigo, outro personagem que se agarra a esperanças românticas falsas e é manipulado sem perceber. Assim como Roderigo é enganado por Iago, Bianca se engana a acreditar que há algo mais profundo entre ela e Cássio. O seu amor não a protege do julgamento e do desprezo da sociedade. Apesar de sua lealdade e dedicação, ela ainda é vista como inferior e indigna de respeito. Isso reflete a hipocrisia da época, na qual as mulheres eram esperadas para serem fiéis e dedicadas, e essa mesma lealdade não era valorizada quando vinha de alguém fora da elite. O papel de Bianca na peça está fortemente ligado ao tema da traição e da fidelidade. Embora seja completamente fiel a Cássio,
ela ainda é vista como suspeita, um reflexo da forma de como as mulheres são rapidamente associadas à infidelidade, independentemente de seus comportamentos. Ela serve como um contraponto à Desdémona, pois, apesar de serem mulheres de status social completamente diferentes, ambas são julgadas injustamente pelos homens ao seu redor. Desdémona é acusada de traição sem prova, e Bianca é desprezada como alguém indigno de compromisso. As duas são vítimas de um mundo que não confia nas mulheres e as vê como suspeitas por padrão. No entanto, enquanto Desdémona é idealizada e lamentada pela sua inocência, Bianca não recebe esse mesmo tipo de tratamento. Seu status social a impede de ser vista como uma vítima trágica, e ela simplesmente desaparece da narrativa sem qualquer tipo de resolução para sua narrativa. Bianca é o exemplo claro da desigualdade de gênero e de classe que permeia a peça Otelo. Seu amor é ridicularizado, sua lealdade é ignorada e sua existência é mais uma ferramenta para os planos do Iago do que como uma personagem autêntica. A sua marginalização expõe a hipocrisia de uma sociedade que valoriza certas mulheres enquanto descarta outras com base em seu status. Ao mesmo tempo, a sua história destaca as semelhanças entre todas as mulheres da peça, sejam elas nobres ou cortesãs, todas elas são, em algum momento, vítimas de um sistema que as julga, descarta e pune sem motivo. Se a peça Otelo é uma peça sobre engano, traição e distorção da verdade, Bianca é uma das personagens que melhor exemplifica essa realidade. É uma mulher que ama, sofre e é rejeitada, e que, ao contrário de Desdémona, sequer recebe o reconhecimento de sua dor. Bústio é inicialmente retratado como um pai amoroso e dedicado, mas esse amor por Desdémona está completamente ligado à necessidade de controle. A sua filha é um símbolo de pureza e obediência, alguém que deve seguir suas vontades sem questionamentos. Seu choque e revolta ao descobrir que Desdémona se casou com Otelo sem sua permissão demonstram a visão possessiva que ele tem sobre ela. O seu amor paternal é evidente na forma como ele expressa devoção à filha, considerando a sua maior alegria e um exemplo de obediência. Tudo, esse amor é fortemente entrelaçado com a sua expectativa de controle total sobre sua vida, especialmente no que diz respeito ao casamento. Desdémona não é apenas uma filha, mas também uma extensão do seu prestígio e poder. Esse desejo de controle se manifesta no momento em que Desdémona se casa com Otelo. Ele vê essa escolha como uma violação do seu papel de pai e uma afronta às normas sociais e culturais de Veneza. Ele acredita que Desdémona se deve casar com alguém do mesmo status e raça e se recusa em aceitar o casamento, refletindo a sua mentalidade tradicionalista e patriarcal. A oposição de Brabâncio ao casamento de sua filha com Otelo não se baseia apenas em sua autoridade como pai, mas também em um forte preconceito racial e cultural. Ele representa a mentalidade da elite de Veneza, que aceita Otelo como um guerreiro útil, mas não como um igual na esfera social. O seu racismo explícito se evidencia quando ele acusa Otelo de ter enfeitiçado a sua filha para seduzi-la, recusando-se a acreditar que Desdémona poderia amar Otelo de forma voluntária. Essa crença não é apenas um reflexo de sua dor pessoal, mas também de uma mentalidade racista e xenofóbica que via estrangeiros como inferiores e indignos de casamentos com mulheres da elite veneziana.
Brabâncio personifica o preconceito estrutural de Veneza. Enquanto a sociedade valoriza Otelo como líder militar, não o aceita como um cidadão igual. Um comportamento de Brabâncio expõe a hipocrisia da sociedade que usufrui das conquistas de Otelo, mas que o rejeita em questões de status social. Quando ele percebe que não pode impedir o casamento, ele reage com profunda tristeza em ressentimento. Essa dor é tanto emocional quanto simbólica, pois representa a perda do seu controle sobre a vida da filha. Ele vê a decisão de sua filha como uma traição, pois acredita que ela deveria ter permanecido submissa à sua autoridade e vontade. Diante da incapacidade de anular a união, ele se retira da peça amargurado, recusando-se a aceitar a escolha de Desdémona. Essa reação reflete sua visão patriarcal de que uma filha deve sempre seguir a vontade do pai e de que o casamento dela deveria ter sido um reflexo de sua autoridade e não de seus sentimentos pessoais. Tá vendo só como é que é complicado? A morte de Brabâncio é mencionada de forma breve na peça, mas carrega um peso significativo. Graciano revela que Brabâncio morreu incapaz de superar a perda de Desdémona, indicando que a tristeza e o ressentimento consumiram a sua vida. Essa morte de tristeza representa mais do que apenas um destino pessoal trágico. Ela é o declínio de um sistema patriarcal rígido que não se adapta a mudanças sociais e culturais. A incapacidade de Brabâncio de aceitar o casamento de sua filha reflete a resistência de uma sociedade que se recusa a evoluir, e sua morte pode ser vista como um colapso dos valores patriarcais que ele representava. Além de ser um pai autoritário, ele também desempenha um papel importante como figura política em Veneza. Como senador, ele representa os valores tradicionais da sociedade veneziana, nos quais o patriarcado e a hierarquia social são pilares fundamentais. Seu desejo de controle masculino se manifesta não apenas na sua relação com sua filha, mas também na tentativa de usar sua posição para influenciar decisões políticas. Para ele, sua filha era uma propriedade e seu casamento deveria ser uma extensão de sua vontade e prestígio. Essa mentalidade reflete a resistência da elite veneziana em aceitar mudanças culturais e sociais, especialmente no que diz respeito à raça e à classe. Brabâncio é o conservadorismo social, a visão de que a ordem deve ser mantida conforme as regras tradicionais, sem espaço para inovação ou mudanças. A sua luta para invalidar o casamento de sua filha representa o esforço de uma sociedade que tenta preservar um sistema que exclui e marginaliza aqueles que não se encaixam nos moldes já estabelecidos. Como senador, Brabâncio tenta usar a sua posição para desfazer o casamento de Desdémona. Ele recorre ao Duque de Veneza, acusando Otelo de bruxaria e tenta convencer o tribunal de que sua filha foi enganada. Ele acredita que a sua influência política será suficiente para anular a união e restaurar o seu controle sobre Desdémona. Porém, sua tentativa de manipular essa situação fracassa quando a própria filha declara o seu amor por Otelo. É um golpe devastador para Brabâncio, pois isso demonstra que ele não perdeu somente a filha e que também a sua autoridade política não é absoluta. Esse fracasso em exercer controle aprofunda a sua humilhação e senso de impotência. Ele percebe que não pode impedir Desdémona de fazer suas próprias escolhas e que o seu poder tem limites.
Essa derrota simboliza a transição para um mundo no qual as relações pessoais começam a desafiar as estruturas patriarcais, ainda que de forma limitada. Brabâncio é um personagem que representa a resistência de uma sociedade patriarcal e hierárquica às mudanças culturais e sociais. O seu amor por Desdémona está condicionado à sua necessidade de controle, e a sua incapacidade de aceitar o casamento de sua filha o leva a uma tristeza e profunda amargura. Seu racismo e preconceito refletem a hipocrisia de Veneza, que valoriza Otelo por sua utilidade, mas que não aceita plenamente como membro da elite. A sua tentativa de invalidar o casamento da sua filha através de sua posição política, demonstra a crença de que a tradição e a autoridade paterna devem prevalecer sobre a vontade individual. A sua morte simboliza mais do que o fim de um pai que perdeu a sua filha. É o declínio de um sistema rígido e excludente que não consegue lidar com mudanças inevitáveis. Ele é uma figura trágica não pelo seu destino pessoal, mas por ser reflexo da luta de uma sociedade contra a sua própria transformação. O Duque de Veneza é uma figura que personifica a autoridade e a justiça da cidade, refletindo os valores de governança e estabilidade que sustentam aquela sociedade. A sua presença na peça é fundamental para restabelecer a ordem e introduzir os temas centrais que se desdobram ao longo da trama. Como líder de Veneza, o Duque desempenha um papel crucial na organização política e na resolução de conflitos. Ele representa a hierarquia do poder e o pragmatismo da sociedade veneziana, no qual interesses estratégicos e militares frequentemente têm prioridade sobre questões pessoais. Ao longo de sua participação na peça, o Duque atua como uma força estabilizadora, mediando disputas com imparcialidade e assegurando que as decisões tomadas sejam orientadas pelo bem maior da cidade. Em um contexto repleto de tensões raciais e emocionais, ele é um símbolo de ordem e estabilidade, usando a sua autoridade para trazer equilíbrio e justiça às situações que lhe são apresentadas. Um dos momentos mais notáveis do Tuque é a sua intervenção no conflito entre Brabâncio e Otelo. Quando Brabâncio acusa Otelo de ter usado feitiçaria para conquistar o amor de Desdémona, o duque se compromete a ouvir ambas as partes antes de tomar uma decisão. Seu julgamento imparcial destaca o compromisso com a justiça, pois ele dá a Otelo a oportunidade de se defender e solicita o depoimento de Desdémona, que declara o seu amor por Otelo. Ao decidir a favor do casal, o Duque não apenas resolve o conflito, mas também desafia as normas sociais que priorizavam a autoridade paterna e os preconceitos raciais. Essa resolução de conflito reafirma a legitimidade do casamento de Otelo e Desdémona, além de validar a posição de Otelo na sociedade veneziana. A decisão do Duque demonstra que, apesar dos preconceitos da época, é possível valorizar a verdade e o mérito acima de convenções sociais. O Duque demonstra confiança plena nas habilidades de Otelo como general, destacando a sua capacidade e importância na defesa de Veneza contra os turcos. Esse reconhecimento enfatiza como o mérito e o serviço de Otelo à cidade transcendem barreiras raciais que poderiam desqualificá-lo em outros contextos. Embora a decisão do Duque de apoiar Otelo seja, em grande parte, pragmática, ela também representa uma ruptura com o preconceito racial. O Duque
valoriza Otelo não por sua origem, mas por sua competência e lealdade, estabelecendo um contraste com as atitudes preconceituosas de personagens como Brabâncio. Essa confiança no mérito de Otelo reflete entre a necessidade de Veneza de defender seus interesses militares e a possibilidade de desafiar, ainda que parcialmente, os preconceitos sociais da época. Como líder político, o Duque incorpora a diplomacia e o pragmatismo necessários para governar Veneza, uma cidade que ocupa um lugar estratégico tanto comercial quanto militarmente. Ele prioriza os interesses de segurança da cidade ao ordenar que Otelo assuma o comando em Chipre, colocando o dever acima das disputas pessoais apresentadas por Brabâncio. Essa prioridade à defesa de Veneza destaca a habilidade do Duque em manter o foco no bem maior, mesmo diante de conflitos internos. Ele é um mediador habilidoso, equilibra interesses conflitantes e garante que suas decisões sejam fundamentadas na estabilidade e na proteção da cidade. Por meio da sua mediação, o Duque demonstra como a governança eficiente exige equilíbrio entre justiça, pragmatismo e a resolução de conflitos de maneira diplomática. Apesar da sua relevância no início da peça, o papel do Duque é transitório e ele desaparece da narrativa quando a ação se desloca para Chipre. A sua ausência simboliza a transição da estabilidade política de Veneza para o caos emocional e pessoal que domina os eventos em Chipre. O Duque, na peça, introduz os temas centrais, como preconceito, justiça e dever, que permanecem constantes ao longo da trama. Ele estabelece o tom de uma sociedade organizada e racional, contrastando com a desordem que surge sob a influência de Iago e a deterioração emocional de Otelo. Como uma figura de transição, o Duque representa a ordem inicial, que é progressivamente substituída pelo caos à medida que os conflitos emocionais e pessoais ganham destaque. Sua saída reflete a perda da influência de Veneza sobre os eventos em Chipre, marcando a transição de um cenário controlado para um ambiente descontrolado, onde intrigas e tragédias. Montano, governador do Chipre antes da chegada de Otelo, simboliza a ordem e a estabilidade em um ambiente que gradativamente se entrega ao caos. Como figura de autoridade, ele representa a liderança justa e íntegra, contrastando fortemente com a manipulação e a desordem promovidas por Iago. Antes da chegada de Otelo, Montano desempenha um papel fundamental na manutenção da segurança e do equilíbrio político em Chipre. Ele é um líder respeitado que valoriza a hierarquia e a integridade, aceitando a transição de poder sem ressentimentos. O seu reconhecimento da competência de Otelo destaca seu compromisso com o bem-estar da ilha, sem ambições pessoais ou jogos de poder. No entanto, sua governança pacífica contrasta com os eventos que se desenrolam após a chegada de Iago, cujas intrigas rapidamente desestabilizam a ilha de Chipre. A ordem representada por Montano começa a ser corroída, destacando a força destrutiva das manipulações que ocorrem dentro da ilha. Montano tem um papel crucial na trama ao se envolver no conflito que leva à destituição de Cássio do cargo de tenente. Durante uma briga iniciada por Iago, Montano tenta restaurar a paz, mas acaba sendo ferido por um Cássio embriagado. Esse incidente se torna a justificativa para Otelo punir Cássio,
removendo de sua posição e também abre uma brecha para Iago avançar em seu plano. O ferimento de Montano, apesar de acidental, é um marco na progressão da narrativa, pois desencadeia uma cadeia de eventos que levará Otelo à sua ruína. A sua tentativa de agir com integridade ironicamente colabora para os planos de Iago, demonstrando como até figuras honradas podem ser tragadas pelo caos. Montano é um homem de princípios, preocupado com a disciplina e a reputação da liderança militar. Antes mesmo do incidente, ele expressa preocupações sobre o comportamento de Cássio, indicando sua atenção à moralidade e à ordem. Mesmo após ser ferido, ele não busca vingança, mantendo a sua postura equilibrada e demonstrando um senso de justiça que contrasta com o desejo de destruição alimentado por Iago. O ferimento de Montano se torna um elemento essencial no desenvolvimento da tragédia, pois força Otelo a tomar uma decisão drástica contra Cássio. Sem essa reviravolta, Cássio não buscaria a intercessão de Desdémona e Otelo não teria razões para suspeitar dela. Além de contribuir diretamente para os planos de Iago, o ferimento de Montano simboliza como a corrupção e o caos podem afetar até os personagens mais íntegros. Ele representa a fragilidade da ordem diante da malícia. Embora a sua presença na trama seja limitada, Montano desempenha um papel essencial na progressão dos eventos e na construção do contraste entre ordem e desordem. A sua postura de líder íntegro o coloca em uma posição direta a Iago, reforçando a extensão do impacto destrutivo do vilão. Além disso, a sua tentativa de restaurar a paz acaba gerando exatamente o oposto, mostrando como mesmo boas intenções podem ser usadas como ferramentas em uma trama de manipulação. Montano é uma das figuras mais simbólicas de Otelo, representando a estabilidade e a moralidade em meio à corrupção e ao caos. A sua transição pacífica de poder contrasta com a desordem que se instala em Chipre, e seu envolvimento no conflito com Cássio serve como primeiro passo para a tragédia que se desenrola. Mesmo como personagem secundário, a sua importância na narrativa é fundamental, pois amplifica a destruição causada por Iago e mostra como a ordem pode ser corroída por forças invisíveis. Ludovico, representante do Senado veneziano, simboliza a justiça e a ordem em meio ao caos de Chipre. Ele chega como mensageiro oficial de Veneza, trazendo ordens que destituem Otelo e nomeiam Cássio como novo governador, representando a intervenção política em meio à tragédia. A sua presença marca um ponto de virada na narrativa, reforçando o vínculo entre a metrópole e a colônia, contrastando com o tumulto emocional e moral causado pelas intrigas de Iago. Além de sua função política, Ludovico atua como um observador externo dos eventos, testemunhando o declínio de Otelo sem estar diretamente envolvido nas manipulações. O seu choque ao ver Otelo agredir Desdémona destaca a profundidade da corrupção emocional do general, evidenciando o contraste entre sua reputação inicial e o seu estado final. O seu comentário perplexo: "Este é o nobre mouro que nossa nação chama de virtuoso?", ressalta essa transformação trágica. No desfecho da peça, Ludovico assume a responsabilidade de restaurar a ordem. Ele ordena a prisão de Iago e confirma a ascensão de Cássio ao governo do Chipre, garantindo que a justiça seja aplicada. Sua presença não apenas representa o retorno da autoridade veneziana, mas também oferece ao público um senso de encerramento,
reafirmando que, apesar das perdas irreparáveis, as consequências dos atos cometidos não ficarão impunes. Como testemunha da tragédia, Ludovico reflete a perplexidade do público diante da queda de Otelo, de herói respeitado a homem consumido pelo ciúme. Sua reação final à destruição causada por Iago e pelas inseguranças de Otelo reforça o peso da tragédia, consolidando a peça como um estudo atemporal sobre manipulação, poder e vulnerabilidade humana. Graciano é um personagem cuja função vai além de sua aparente secundariedade. Sua presença no final da peça reforça a conexão de Desdemona com sua família e destaca a dimensão coletiva das tragédias individuais. Ele lembra ao público que os eventos da peça não afetam apenas os protagonistas, mas reverberam em suas famílias e em toda a estrutura social. Graciano surge como um elo entre Desdémona e a sua família, lembrando que ela não é uma figura isolada. A sua presença no desfecho reforça o impacto da tragédia para além do casal, mostrando como as mortes de Desdémona e Otelo geram dor não apenas para os diretamente envolvidos, mas também àqueles ao redor. Ele destaca as ramificações emocionais do conflito, ampliando o alcance da tragédia para além de Chipre. Assim como Ludovico, Graciano simboliza a autoridade veneziana e a estrutura política social que rege os eventos da peça. A sua presença no desfecho contribui para a restauração da ordem e reforça que, apesar do caos e da destruição, há uma tentativa formal de lidar com as consequências da tragédia. Ele atua como representante da sociedade veneziana, evidenciando que nenhuma tragédia ocorre de forma isolada. Um dos momentos mais significativos de Graciano na peça é trazer a notícia da morte de Brabâncio, que faleceu de tristeza após a perda de Desdémona para um casamento que desaprovava. Essa informação adiciona uma camada de profundidade emocional à peça, evidenciando que os conflitos de Otelo e Desdémona não afetam apenas o casal, mas também seus laços familiares. A notícia da morte de Brabâncio reforça a ideia de que o amor idealizado do casal trouxe dor e desintegração. A presença de Graciano amplia o impacto da tragédia, revelando como os eventos da peça ressoam para além dos protagonistas. Ao trazer essa notícia, ele adiciona um tom melancólico ao desfecho, ressaltando que a tragédia de Otelo não é apenas sobre os protagonistas, mas sobre as perdas emocionais que se estendem a todos ao redor. Palhaço, em Otelo, desempenha um papel que vai além do simples humor, contribuindo para o equilíbrio da peça e trazendo uma perspectiva satírica sobre as contradições da sociedade. As suas aparições são estratégicas, funcionando tanto como alívio cômico quanto como um comentário sutil sobre os temas centrais da obra. O palhaço surge como uma pausa necessária na intensa carga emocional da peça. O seu humor espirituoso e as suas respostas irônicas proporcionam momentos de leveza, uma técnica recorrente em tragédias de Shakespeare para amenizar a tensão antes dos eventos mais sombrios. Essa interrupção permite ao público recuperar o fôlego e realça o impacto das tragédias subsequentes. Embora pareça estar presente apenas para divertir, o palhaço cumpre um papel sutil na construção da trama. Suas interações com personagens como Cássio introduzem informações contextuais que ajudam a desenvolver a narrativa.
Além disso, ele atua como um elo entre cenas, garantindo fluidez no ritmo da peça e preparando o público para os acontecimentos trágicos por vir. O humor do palhaço não se limita à comédia, mas carrega uma crítica implícita à sociedade. As suas falas expõem contradições sobre autoridade, obediência e desigualdade, destacando as hipocrisias dos personagens e das normas sociais. Ele funciona como observador satírico, lançando luz sobre os temas da manipulação e do engano presentes na peça. Por fim, mais do que uma figura cômica, o palhaço na tragédia Otelo, o Moro de Veneza, desempenha um papel fundamental na estrutura da peça. Seu humor não apenas alivia a tensão, mas também enriquece a narrativa e reforça as reflexões sobre a sociedade e a condição humana. Com isso, ele demonstra como até mesmo personagens secundários podem ter um impacto significativo no drama e na mensagem da obra. Lu continua a ser uma obra profundamente relevante na contemporaneidade, abordando temas universais que refletem desafios e tensões ainda na sociedade. O preconceito e a questão racial são explorados na figura de Otelo, que simboliza a exclusão social, cultural e racial. Embora admirado por suas habilidades militares, ele permanece um outsider, aceito enquanto serve à sociedade de Veneza, mas rejeitado em outros espaços. Essa dualidade ressoa com questões contemporâneas de racismo estrutural e institucional, bem como com a interseccionalidade de raça, gênero e classe. A manipulação da verdade e as fake news também são presentes na peça. Iago é o arquétipo do manipulador, distorcendo os fatos para alcançar seus objetivos, assim como a desinformação hoje influencia comportamentos e decisões. A vulnerabilidade de Otelo às mentiras de Iago reflete o impacto da desinformação em sociedades contemporâneas, onde narrativas manipuladas exploram medos e inseguranças. O ciúme e os relacionamentos tóxicos são fundamentais na tragédia. A transformação de Otelo, de amante devotado, para um homem violento e paranoico, ilustra a destruição causada pela falta de confiança e pela manipulação emocional. A sua relação com Desdémona se torna um estudo sobre abuso e violência de gênero, refletindo a realidade de muitos relacionamentos abusivos contemporâneos e a própria persistência do feminicídio. O machismo e a masculinidade tóxica aparecem na necessidade de Otelo de reafirmar seu controle, levando-o a destruir quem mais ama. As mulheres, como Desdémona e Emília, são constantemente silenciadas e ignoradas, até que suas vozes emergem no momento da tragédia final. O sacrifício de ambas reflete as lutas femininas contra o patriarcado e o ciclo de violência. A psicologia do ciúme e da insegurança também se destaca. O ciúme de Otelo, alimentado por sua baixa autoestima e pelas dúvidas sobre sua posição social e racial, ressoa com a maneira como inseguranças pessoais são amplificadas em contextos modernos, como as redes sociais. Mesmo sendo um general respeitado, ele se sente indigno do amor de Desdémona, ilustrando como a autopercepção pode distorcer a realidade e levar a decisões destrutivas. A peça também reflete sobre justiça e desigualdade social. Iago manipula o sistema, explorando sua posição para enganar os outros e escapar de suspeitas. A sua capacidade de operar nas sombras destaca como muitas vezes aqueles em posições de poder conseguem distorcer a verdade sem enfrentar consequências imediatas. Embora o final tente restabelecer a ordem, representada por Ludovico
e Graciano, o dano já foi irreparável, refletindo realidades onde a justiça chega tarde demais. As relações de poder e política são representadas na figura de Iago, um estrategista que manipula e destrói sem hesitação. Ele é a política desonesta, explorando fraquezas alheias para alcançar seus próprios interesses, uma prática muito comum em estruturas de poder contemporâneas. Otelo, por sua vez, apesar do seu status militar, é isolado e marginalizado, ilustrando as dificuldades de indivíduos que não se encaixam nos padrões dominantes. O conflito intercultural e a diversidade também são centrais na peça. O casamento entre Otelo e Desdémona simboliza a luta de casais interraciais e interculturais contra preconceitos e desentendimentos culturais. A tragédia desse relacionamento reforça como o pertencimento e a aceitação ainda são desafios. Apesar de sua origem específica, a história de Otelo ressoa além do tempo e das fronteiras, explorando dilemas humanos profundos. Cada personagem pode ser reinterpretado para o mundo moderno, oferecendo novas leituras sobre suas motivações e características. Otelo representa o outsider talentoso, constantemente julgado por sua origem e consumido pelo ciúme. Desdémona simboliza tanto a mulher idealista que luta por sua liberdade de escolha quanto as vítimas da violência de gênero. Iago encarna um manipulador moderno, destruidor de reputações e propagador de desinformação, enquanto Emília representa a mulher que encontra sua voz e denuncia abusos. Cássio exemplifica a vulnerabilidade de indivíduos promissores em ambientes competitivos, e Roderigo simboliza aqueles que são facilmente enganados por falsas promessas emocionais ou financeiras. Brabâncio reflete o patriarcado e o conservadorismo que resistem às mudanças culturais, enquanto Bianca representa mulheres marginalizadas que buscam reconhecimento em uma sociedade que as rejeita. Ludovico e Graciano simbolizam figuras de autoridade que chegam tarde demais para impedir a tragédia, e o palhaço representa o humor como ferramenta crítica diante das tensões humanas. No fim, Otelo, o Moro de Veneza, é mais do que uma tragédia sobre ciúme e manipulação. É uma obra que transcende o tempo, refletindo sobre poder, amor, preconceito e as complexidades da condição humana. O seu impacto permanece vivo, provocando questionamentos sobre o que significa ser vulnerável em um mundo movido por interesses, desinformação e julgamentos sociais.